E aí, pessoal? Poderia ter sido bem melhor, sem dúvida alguma, mas poderia ter sido muito melhor mesmo, não fossem alguns probleminhas que o Bahia voltou a enfrentar na noite do sábado na Fonte Nova contra o Fluminense do Rio de Janeiro. Três a 3 não foi um desastre, não chegou a ser isso, mas a torcida saiu com aquela sensação de frustração do estádio. Não se entende e não é justificável que um time como o Sport Clube Bahia, comandado por um dos melhores goleiros que o futebol brasileiro já produziu, é um ícone. Quando se fala em goleiro no Brasil, a gente tem que pegar esse cidadão chamado Rogério Ceni e colocar como referência. Não há dúvida alguma, um dos melhores goleiros que o futebol do Brasil já produziu em todos os tempos, né? Completo. Defendia pênalti, fazia gol de falta, fazia tudo o que é possível fazer, tá? E como treinador, ele tem tido uma performance boa também. Cara inteligente, alguns chamam de mascarado, isso e aquilo, não sei, eu não convivo no dia a dia com Rogério Ceni, não sei, mas pelo menos ele tem demonstrado que os times pelos quais ele trabalhou têm tido boas performances, né? Já foi campeão, aqui, ali, acolá e tal, com pouco tempo, né? Que é um técnico jovem ainda, mas foi. Mas aí eu fico pensando o seguinte, como é que se admite que um time comandado por esse cidadão tenha no seu elenco goleiros tão frágeis, goleiros tão fracos, que não despejam nenhum tipo de expectativa positiva para a sua torcida, que o tempo inteiro durante o jogo deixe o torcedor atônito, deixe o torcedor tenso, deixe o torcedor nervoso. Eu vi nesse jogo Bahia e Fluminense, olhe, eu tenho o maior respeito por pessoas, eu tenho o maior respeito por profissionais, eu tenho o maior respeito por qualquer que seja a profissão, qualquer que seja a função, porque eu acho que todo mundo tem o direito de errar. Então, o que eu vou falar aqui nesse instante não significa que eu esteja aqui atacando, porque eu sei que Ronaldo deve ser casado, tem pai, tem mãe, tem filho, irmão, tem parente de modo geral, tem amigos também, e é claro, eu não conheço o Ronaldo pessoalmente, não sei como é que ele é, se é gente boa, não sei, não me importa, né? Porque eu vou analisar aqui o profissional, eu vou analisar aqui o goleiro, e não dá para entender como é que esse rapaz continua no gol do Bahia. Não dá para entender os outros também, Marcos Felipe, Danilo tá aí porque o Bahia tem uma posição de gratidão muito grande por ele, em razão daquele episódio da bomba, que ele ficou quase cego, e ele é um cara que domina bem a arte de falar, inclusive com seus companheiros, pelo que a gente soube nos vestiários, antes e após os jogos, ele é um agregador, né? Ele tá aí. Mas a gente fica pensando, quem é o goleiro do Bahia? Quem é o titular do Bahia? É Marcos Felipe? Não deu. É Ronaldo? Não deu também. É Danilo? Não deu. Sei lá, Jampa vem aí, esse goleiro do Sub-20? Quem é que vem finalmente? Com quem o Bahia vai contar até o final deste ano? Falta muita coisa ainda, pessoal. A gente já vai ter a semana que vem a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia terminou o jogo em 3 a 3 com o Fluminense do Rio de Janeiro, empatado, e vai agora começar o segundo turno contra o Corinthians, lá em São Paulo, na Neoquímica Arena, né? E eu quero saber se a gente vai continuar sofrendo, se a torcida do Bahia vai continuar reclamando sem ter retorno. O que eu vi hoje foi uma coisa assim que aparentemente é absurda. Toda vez que, depois que o Fluminense fez o terceiro gol, e por uma falha, eu achei uma falha absurda, né, de Ronaldo. Ah, tudo bem, o Bahia perdeu a bola lá no meio de campo, porque não dividiu bem, o Fluminense saiu tocando, o cara chegou e fez um chute cruzado. Mas ali é bola defensável, pessoal. Ali é bola para qualquer goleiro defender. Qualquer goleiro mediano defender. Agora imagina um goleiro do Sport Clube Bahia. Uma falta de confiança incrível ele demonstra, meus amigos, pelo amor de Deus, quando aquela bola é recuada para ele. É um absurdo. A gente fica assim, o que é que vai acontecer nesse momento? Lá vai a bola, e ele dá um toque na bola com o pé, assim como o jogador peladeiro não tem a menor capacidade, lamentavelmente não tem a menor capacidade. Ah, goleiro não é para jogar com os pés, é com as mãos.
mas nem com a mão ele joga, nem com as mãos ele sabe defender, lamentavelmente, infelizmente. Então Bahia termina essa primeira fase do Campeonato Brasileiro de 2025, eu acho que termina bem, aí entre os 4 que vão para a Libertadores no ano de 2026, mas eu começo a temer, se não contratar um jogador que possa garantir tranquilidade para o restante da equipe, porque não é brincadeira não, o zagueiro está jogando ali sabendo que lá atrás dele tem alguém que não é de confiança. É uma situação extremamente delicada, extremamente difícil essa. Viu, pessoal? Então eu vim aqui para dar esse toque para vocês e dizer que é preciso contratar. Eu não sei o futuro do Bahia sem reforços, porque contusões estão surgindo e é muito natural que as contusões surjam, porque afinal de contas o time está jogando todo dia, né? O time está jogando muito, o time corre. É preciso que haja contratação, é preciso que haja o reforço para suprir necessidades, as ausências de A, de B, de C, que estão aí acontecendo. A gente já viu o caso do Eric Pulga, né, que vai passar aí um monte de tempo aí sem jogar porque teve uma contusão muscular, de Eric, o outro Eric também, que veio do Paraná. Enfim, tanta gente que está. Canu foi um exemplo deles. Quem é o zagueiro que o Bahia tem disponível hoje para colocar em campo? Quem é? A Rezende vai ser improvisado. É assim que a gente soube, pelo menos depois que o Bahia recusou a venda de Rezende para o empréstimo, né, para o futebol do Ceará, para o Ceará precisamente. Então a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui por diante e a torcida começa a temer pela sorte, pela possibilidade, né? Começa a temer pela possibilidade do Bahia não conseguir aquela classificação almejada para a fase principal da Copa Libertadores da América em 2025, como é plano do torcedor do Bahia. Mas que vem aí paradas muito duras, né, pela frente, mas paradas duríssimas realmente, e tomara que as coisas aconteçam de uma forma muito positiva para o time tricolor. Ainda falta jogo, né, desse primeiro turno, porque o Bahia teve jogo adiado, aquele jogo contra o Internacional, tem jogo a menos do que as outras equipes, mas logo a gente vai ter tudo equilibrado, bonitinho, mas tomara que no reinício do Campeonato Brasileiro, nesta segunda fase, o Bahia retome aqueles momentos muito importantes e que já possa retomar com um goleiro contratado. O que é que há, Bahia? O que é que há, Grupo City? Por que não anuncia alguma coisa? Vai fechar a janela. E aí, vai fechar e todo mundo vai ficar lá fora? Bota pra dentro, por favor. Vamos que vamos. Um abraço, galera. Não se esqueça, hein? Dá uma assinada aí no nosso grupo. Se inscreva no nosso canal, o GG News.